أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للبشرية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Prezados irmãos, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez e, inshallah, o tema que nos propusemos trazer hoje é um olhar para a juventude. É um tema que abordamos de diferentes formas, mas pela importância, mais uma vez, nos propusemos a trazer este tema. Um olhar para a juventude, em outras palavras, como é que o Islã considera esta fase da vida, que é a juventude, esta fase da vida que é a fase mais ativa de todas as fases e que alguns definem como a fase compreendida entre a puberdade aos 40 anos de idade. Outros podem ir mais que isso, mas em suma esta fase mais ativa da vida do homem. Como é que o Islã olha para esta fase da vida? Conforme nós sabemos, caros irmãos, o Islã olha a vida toda ela nas suas dimensões. Não deixou algo enquanto existe sem tocar. Tudo aquilo que achou importante, o Islã mexeu para que as pessoas estejam informadas. Então, em relação à questão da juventude, se existe uma fase da vida em que o Islã deu maior atenção, é a juventude. Isto por causa das suas qualidades. O Islã aborda sobre a vida toda ela, mas de forma
particularizada também fala da juventude como uma das fases da vida. Naquele hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam exorta, quando aconselhava um dos seus companheiros, e que a mensagem abrangente para todos nós, ele dizia: aproveite 5 coisas antes de perder essas 5 coisas, antes de atingir outras 5 coisas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam falou da vida, na sua generalidade, que é um espaço que precisa ser aproveitado, mas iniciou falando desta fase que é da juventude. Aproveite esta fase da juventude antes de você passar. Juventude é uma fase muito preciosa, que todos querem chegar na juventude. E porque é muito preciosa, os que chegaram lá não querem sair, os que não chegaram, a preocupação é de chegar, os que passaram, a preocupação é de voltar. Mas, caros irmãos, é preciso compreendermos esta fase doce em que todos ambicionam. O que é que leva consigo no olhar do Islã? Porque tudo aquilo que é leve, aquilo que é bom, tem o seu custo. E a vida toda ela, caros irmãos, é uma responsabilidade e é uma oportunidade de o quê? De fazermos o cumprimento daquilo que é propósito da vida, ou ibada de Allah subhanahu wa ta'ala. E em todas as fases temos um certo nível de responsabilidade. Mas nesta fase, o Islã olha como uma fase com responsabilidade mais acrescida. Por quê? Por causa das qualidades que a juventude goza e que outras fases não têm essas oportunidades e não têm essas qualidades. A juventude reúne vários tipos de força. As forças, a força de querer, a força de vontade, ambição, esperança, autoconfiança, força física de fazer acontecer as coisas. Essas forças, essas qualidades, Allah subhanahu wa ta'ala colocou na juventude. E é aí, caros irmãos, onde é preciso perceber a responsabilidade da juventude. Se partirmos do princípio de que da responsabilidade em função das capacidades, que o Islã diz: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não dá responsabilidade a uma pessoa senão aquilo que consegue. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah subhanahu wa ta'ala não responsabiliza a uma pessoa que faça algo que não deu condições para tal. Então, partindo deste princípio divino,
e olhando para aquilo que é a realidade da juventude, nós percebemos que a responsabilidade da juventude é maior. A juventude é uma oportunidade e é uma dádiva. Primeiro temos que olhar como uma dádiva. Uma coisa boa, todos querem lá. Alguns queriam, mas não conseguiram chegar na juventude. Então, já que estamos na juventude, temos que olhar isto como uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. É porque ela concentra estas qualidades. É preciso sabermos e sentirmos o peso da responsabilidade que esta fase tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. A fase da juventude, caros irmãos, é uma fase importante que é preciso capitalizar. É uma oportunidade que precisa ser capitalizada. Ela é uma fase decisiva em relação ao futuro. É a juventude que decide como é que a sociedade vai ser no futuro. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam já vem falar desta fase, porque além de ser uma fase da vida, ela é também um recurso. Olha como um recurso. No hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: La tazulu qadama al-abd yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba, que no dia de Qiyamah o homem, antes de dar passo, ele vai ter que enfrentar 4 questões. Primeiro, o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala da sua vida inteira como espaço, como uma oportunidade de fazer aquilo que é o propósito da vida, a ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, toda a vida. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala da juventude. Aqui diz: an umrihi fima afnahu. Vai ser questionado sobre a sua vida, como é que você passou esta vida. E o segundo elemento, outro elemento em que vai ser questionado, é em relação à juventude. A juventude aqui diz: wa shababihi fima ablahu. Apesar de serem termos em que um traduz o outro, termos sinônimos, mas aqui é mais como recurso. Como é que você gastou este recurso, que é a fase da juventude? Será questionado como é que passou a fase da juventude. Depois, o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala da sua riqueza como um recurso, como é que você adquiriu e como é que você gastou. Fala também do seu conhecimento, como é que você usou. Mas especificamente sobre a juventude, o Nabi sallallahu alaihi wasallam aborda como se fosse um recurso. Olha, como um recurso. Como é que você usou este recurso que estava em si? Numa fase antes desta, você não tinha esse recurso. Não tinha essas qualidades que a juventude goza. Depois da juventude, você não é responsabilizado, não é questionado sobre certas coisas que você não consegue, mas dá de ser questionado sobre a vida, consoante as suas capacidades.
caros irmãos, porque a juventude tem estas capacidades e reúne essas capacidades, e são coisas que Allah subhanahu wa ta'ala nos escondeu, são visíveis. Os outros fazem de tudo para aproveitar essas capacidades da juventude para o rumo que eles querem que a juventude vá. As qualidades da juventude, ou a juventude toda ela, é usada, pode ser usada de forma positiva, da mesma maneira que ela pode ser usada de forma negativa. Quem quer estragar, usa a juventude, e quem quer consertar, usa a juventude. Quem quer destruir, usa a juventude, e quem quer construir, usa a juventude. E a juventude tem essa força e tem essa aceitação. E a juventude, quando quer que alguma coisa mude, ela tem todas essas capacidades. Mesmo contra outras forças, mas a juventude, porque por causa de autoconfiança, e falamos de que é uma das qualidades que reside na juventude. Jovens sentem de que nós somos capazes. Eu sou capaz de fazer. E quando se juntam, querem alguma mudança, é difícil reverter o rumo da juventude. Por isso, aqueles que querem estragar, usam a juventude. E aqueles que querem consertar, usam a juventude. E o Islã não ignorou, não esqueceu essas capacidades da juventude. Por isso, chamou a atenção que é preciso nós termos muita atenção com a nossa juventude. É preciso sabermos que é uma fase de responsabilidade, responsabilização, e que amanhã, perante Allah subhanahu wa ta'ala, seremos questionados. Nesta fase, em que era uma fase recurso para se chegar onde se quer chegar, como é que você usou esta fase? Por isso, irmãos, é preciso olhar a juventude como um meio, como um veículo. Se nós queremos o sucesso, esta é uma fase muito ativa. Mesmo a ibada, existe a primeira fase em que nós não somos responsabilizados, não somos questionados, porque ainda não chegamos a essa fase. Existe uma fase que perdemos as qualidades, em que também não vamos ser questionados aquilo que perdemos. Mas existe esta fase da juventude que não sabemos se vamos passar ou não. É uma oportunidade, mas de quem? De aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, de fazer ativamente a ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, o cumprimento daquilo que são as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الأمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, caros irmãos, já que a juventude tem estas qualidades, o Islã olha para a juventude dessa forma, como uma oportunidade, como um recurso.
como uma responsabilidade, uma coisa que vai se questionar amanhã. A questão é como é que nós podemos capitalizar esta oportunidade, a juventude. Como é que podemos aproveitar a juventude? Esta juventude, caros irmãos, ela não pode ser deixada a escolher o seu rumo. Não pode ser deixada a escolher o seu próprio rumo. Porque a sua escolha pode não ser boa. A escolha da juventude pode não ser boa. Por essa razão, ela precisa de uma orientação. Desde as primeiras fases. Desde a primeira fase. Veja, caros irmãos, um exemplo prático é a questão do salat, em que é uma coisa que nós fazemos toda a nossa vida. Mas na aprendizagem, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que começa muito cedo a ensinar o seu filho na prática do salat. Ensinem os vossos filhos a partir da primeira fase, aos 7 anos. Muru auladakum bis-salat wa hum aulad sab'a. A partir dos 7 anos começam a orientar os vossos filhos a fazerem o salat. Já quando chega, na medida em que a idade vai avançando e notam alguma renitência no lado delas, já tomem uma outra atitude. Passem a repreender. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse a partir dos 10 anos, depois de você ver que a criança parece não tem istiqbal, a criança não está querendo aderir o salat, aí pode tomar algumas medidas, que é dar chapat, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz. E este é o exemplo daquilo que é o ciclo da vida. Nós não podemos esperar a juventude ou os jovens chegar à fase da juventude e olharmos esta fase como a primeira fase e começarmos com a educação. Já vai ser tarde. E a juventude, ela tem essas capacidades. Você formou, não formou, educou, não educou, mas essas capacidades de autoconfiança de que eu sou capaz de fazer, de ambição, eu quero que isso seja isto, tem. Estudou ou não estudou? Mais tarde há de querer usar. Por isso, dizíamos, não se pode deixar a juventude escolher o seu rumo. Ela deve ser orientada. Porque a escolha pode não ser boa. E é daqui, caros irmãos, vem a responsabilidade da liderança, das lideranças. Porque, afinal, a educação da juventude é responsabilidade de quem? É responsabilidade da sociedade. Na sociedade é responsabilidade das lideranças. Qualquer liderança preocupada com um bem-estar melhor, um futuro melhor, um sucesso no futuro, quer ver a sociedade com um futuro melhor, aposta na educação da juventude. Preocupa-se em investir na juventude. E o melhor investimento na juventude é a educação. Porque se não há educação, é na educação onde se aprende o quê? A moral. A educação na base da moral. E se não há educação, se não há moral, como estamos a dizer, a juventude é dinâmica.
Você não orientou, ela vai se orientar. Você não mostrou a via certa, há de querer escolher a sua via. E os que querem estragar, aproveitam essas lacunas. Tem que ali, na sociedade X, quase não há um currículo, não há uma preocupação de orientar a juventude, não há uma preocupação de aproveitar a juventude. E é daí que nós recebemos ideologias de fora, acomodamos as ideologias de fora, com tudo aquilo que traz. Essas ideologias querem que a juventude seja desviada. As ideologias querem que o futuro da sociedade seja um futuro degradado. E usa a juventude, aproveita a juventude para fazer isso. Enquanto não aparece ideologia de fora, a juventude escolhe a sua via. E normalmente a escolha da juventude são coisas leves, aquilo que é leve e traz alegria. Essa é a escolha da juventude, não orientada. Quer coisas leves, mas nas quais encontra lá o seu lazer, o prazer, o divertimento, a curtição. São coisas que a juventude vê de que é o bem-estar. Uma juventude não orientada. E ela vai nisso. Outras ideologias, estamos a falar de fora, às vezes vem incentivar exatamente isso. Que os jovens estejam metidos nas drogas, que os jovens estejam metidos na prostituição, na corrupção, na criminalidade. E aí é fácil prever o futuro da sociedade. Nós queremos ver como é que a nossa sociedade será a partir do rumo em que está a levar, principalmente a camada jovem. Ela está metida nessas coisas, nesses males. Significa que nós não podemos esperar uma sociedade orientada na base de a moral. Esta é a realidade, caros irmãos. Por isso, é importante, mais uma vez, nós nos chamamos a atenção. A educação começa nas primeiras fases, ela começa das nossas casas, ela começa do indivíduo. Se esperarmos que alguma coisa venha a acontecer de forma milagrosa, se calhar pode ser tarde para nós contornarmos o rumo e a tendência em que a nossa juventude está a levar. É preciso que cada um tome a sua parte, a partir de casa, a partir das nossas madraças, a partir de lá onde nós conseguimos fazer chegar a nossa mão. Porque nós sabemos, tem partes onde nós não conseguimos nos intrometer lá. E sabemos que esses males já chegaram muito e são visíveis. Enquanto não existe um esforço coletivo, organizado, a partir de quem de direito, nós temos que também tomar e saber
e pôr em conta que amanhã vamos responder sobre a juventude. Esta fase muito importante. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente a compreensão. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que oriente a nossa juventude. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente todos nós para um futuro melhor, para um sucesso no dunya, para um sucesso no akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصرنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.